Boa tarde a todas e a todos. Com muita alegria que a gente inaugura esse 22º Conecte-se, que tem uma cara bem, eu diria, bem teórica aqui, mas com aspectos práticos. E a gente resolveu fazer um apanhado das principais decisões do STF que impactaram a arrecadação estadual ou os nossos tributos estaduais. Até quando comecei a elaborar essa proposta com a Joelina, pensei que fosse ser algo mais simples, mais curto, mas, gente, ficou uma infinidade de decisões. Realmente a gente vai passar aqui, nós teremos 28 slides, certamente, quem quiser se aprofundar, eu trago todo o detalhamento processual, porque tem muita decisão que precisa ser detidamente analisada, tanto pelos nossos servidores, pelos nossos colaboradores, quanto pelos nossos contribuintes. E aí hoje, certamente, já estou acompanhando aqui pela rede social, um monte de gente realmente interessada, porque é um assunto que toca a vida de todos nós. E aí é interessante também a gente perceber esse movimento, que eu diria que é um movimento de intensidade do nosso Supremo Tribunal Federal no tocante às decisões que eu diria que há muito tempo aguardavam o julgamento do Supremo. Com a questão do plenário virtual, né, em que houve, eu diria, uma intensidade maior, uma possibilidade dos ministros não debaterem tanto, talvez não aprofundarem tanto o tema, muitos julgados têm sido solucionados e têm causado, a gente vai ver aqui, verdadeiras hecatombes nos fiscos estaduais. E os slides, gente, desde já eu aviso que vão estar disponíveis aí nas nossas redes sociais da Secretaria da Fazenda, dada a utilidade pública, que é tudo aquilo que a gente vai estar tratando hoje. Então, vamos à proposta realmente de decisões recentes do ICMS, mas também vocês vão ver que eu trouxe um capítulozinho relacionado ao ITCD, que é bem interessante, tá bom? E aí um recorte. Aqui tem uma súmula, né, de tudo que a gente vai estar tratando essa tarde. Na verdade, vamos trazer 7 grandes decisões. Não só, eu coloquei 19 a 21, mas tem uma decisão, tem algumas decisões um pouco mais antigas, como é o caso dos softwares, mas que eu gostaria de passar aqui, dada a relevância da matéria, para, eu diria, nas nossas discussões teóricas e práticas aqui na Secretaria da Fazenda e para os nossos contribuintes. A primeira decisão que a gente traz aqui é uma decisão que ela nos causa um certo conforto, mas que nos traz um desafio, especialmente para os fiscos. A gente tem observado um movimento nacional, né, de algumas empresas especializadas em locação de veículos, que tem, a partir da perspectiva de um planejamento tributário, né, a pretexto de realizar planejamento tributário, tem adquirido diversos veículos, né, frotas enormes, com benefícios fiscais, muitas das vezes com benefícios fiscais não só de ICMS, mas também de IPVA no estado de origem. Muito provavelmente isso fez parte também do acerto, eu diria, das instalações dessas montadoras ou dessas locadoras em determinadas unidades da federação, e que tem causado um impacto negativo, por exemplo, nas nossas concessionárias de veículos. E aí, essa decisão aqui, especificamente, é uma decisão, um processo, na verdade, da Localiza, né? Esse processo é um processo público, o recurso extraordinário 10.25.986 no Supremo Tribunal Federal, que virou um tema de repercussão geral, que é a possibilidade da incidência do ICMS na venda de veículos realizadas por locadoras de veículos. Por quê? Nós temos o convênio CONFAS 64 de 2006, já é um convênio antigo, que ele vai trazer o disciplinamento para a venda de veículos realizadas tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas com menos de 12 meses da aquisição da montadora. E aí, o que é que acontece? Quando você tem uma venda dessa com menos de 12 meses, ocorre a incidência do tributo. E aí, esse caso foi desafiado ao Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: é legítima a incidência do ICMS sobre a operação de venda realizada por locadoras de veículos de automóvel com menos de 12 meses de aquisição da montadora, uma vez que, nessa hipótese, os bens perdem a característica de ativo imobilizado,
passando a assumir o caráter de mercadoria. Porque qual é a estrutura de algumas dessas locadoras de veículos? Compram os bens a pretexto de integrá-los ao ativo da empresa. Passado um determinado lapso temporal, esses bens são desintegrados do patrimônio, né, ou são desativados do patrimônio, deixam de integrar o ativo, e a partir daí, se não houver a cobrança do tributo, ele se torna um bem muito mais competitivo em termos de preço do que aquele bem que é adquirido, que é comercializado pelas concessionárias, por exemplo, em que tem o pagamento da carga cheia relativamente à tributação do veículo. Então, esse caso que é levado ao Supremo Tribunal Federal, ele faz a diferença entre o bem do ativo, que precisa ter pelo menos 12 meses ativado, integrando o patrimônio daquela empresa, e que se essa empresa se desfizer daquele bem com menos de 12 meses, descaracterizaria aquele bem enquanto um bem do ativo, e a partir daí faz aso sim a cobrança do ICMS. Isso é um tema extremamente, eu diria, pertinente de ser tratado hoje. Existe um reclamo geral no tocante, né, às revendas oficiais, às concessionárias, por conta da atuação de um setor, né, da economia que faz desse diferencial tributário um diferencial absolutamente insustentável em termos de mercado. E aí, de fato, os fiscos, nós temos dado um zoom nisso. Alguns fiscos estaduais, como é o caso do Estado de Alagoas, têm empreendido ações que visam atacar esse tipo de comportamento, que é um comportamento que gera uma desigualação competitiva muito forte. A segunda decisão que a gente traz aqui é uma decisão recente, mas que gerou um clamor também muito grande, muita gente tratando, mas que, para mim, ela não inova em absolutamente nada daquilo que a gente tradicionalmente compreende como a incidência do ICMS nas operações praticadas por farmácias de manipulação. E eu diria que esse é um caso ele é um caso simples, mas que, vez ou outra, você tem decisões tanto do STJ quanto do STF que reiteram aquilo que a gente já tem por básico. Tradicionalmente, o STF se manifesta resolvendo as diferenças entre ISS e ICMS com base no critério objetivo. Nós teremos a incidência do ISS se o serviço estiver constante na Lei Complementar 116, quer dizer, se tiver previsão para tributar aquele serviço pelo imposto, ainda que a prestação do serviço envolva a utilização de fornecimento dos bens, como é o caso, por exemplo, dos serviços que a gente faz nas oficinas mecânicas, em que você tem troca de peças. Todas essas previsões estão contidas na Lei Complementar 116. E o critério objetivo para o STF, nesse tocante, quando conflita com o ISS, vai incidir ICMS se a operação de circulação de mercadorias envolver um serviço não definido por aquela lei complementar. Então, nesse caso da farmácia de manipulação, gente, sempre se tenta resolver essa questão levando-se aos tribunais superiores, que não conseguem enxergar a matéria que é levada a tribunais superiores, é uma matéria que ela desborda, ela abandona o caráter factual. Ele passa, o STJ, o STF, eles fazem análise das normas, tanto em confronto com normas, com instrumentos superiores, quanto com a própria Constituição, com leis de caráter geral, como é o caso da Lei Candir, quanto com a própria Constituição, no caso do STF. Só que a solução da dinâmica, da incidência relacionada à farmácia de manipulação, ela está muito mais na pragmática do trabalho do que no aspecto teórico. Porque, veja, nós temos substrato normativo, tanto na Lei Complementar 116, quanto na Lei Complementar 87 e 96. Lei Complementar 116, norma geral em matéria de ISS. Lei Complementar 87 e 96, norma geral em matéria de ICMS. Em ambas, nós temos previsão para a incidência das farmácias de manipulação, que precisam ter o detalhamento das suas operações ou das suas prestações de serviço muito bem realizado. O STF aqui, nessa repercussão geral, 605.552, que representa, né, o tema 379 de repercussão geral,
ele vai firmar o seguinte entendimento, que não é novo, mas que não significa que resolva a vida de qualquer de nós, sejamos do fisco estadual, sejamos do fisco municipal e muito menos dos nossos contribuintes. Vai incidir o ISS sobre as operações realizadas, né, por as prestações de serviço realizadas por farmácias de manipulação, envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega ao cliente em caráter pessoal e para consumo. Na outra medida, vai incidir o ICMS sobre os chamados medicamentos de prateleira, ofertados ao público consumidor e produzidos por essas farmácias de manipulação. O que se quer dizer, a priori, se você chega numa determinada farmácia de manipulação, está lá na prateleira a vitamina C, que está disposta naquela prateleira, tal qual está numa rede de grande farmácia tradicional em qualquer parte do país. A tributação desses dois produtos deve ser equivalente. Agora, se você leva, né, para que seja feita pela farmácia de manipulação uma determinada fórmula, que ela é pessoal, ela envolve uma manipulação específica daqueles medicamentos, então você passa a atrair o ISS. Gente, isso não tem novidade para absolutamente ninguém. O que não significa que a questão seja fácil. Então, contadores, obviamente, estão nos escutando. A gente precisa realmente separar muito dentro daquela empresa aquilo que é feito sob encomenda daquilo que é feito, eu diria, de linha de produção para ser colocado nas prateleiras sem prévio aviamento. Esse é o caráter. E essa definição desse recurso extraordinário no STJ em nada muda o comportamento tanto dos fiscos estaduais quanto dos fiscos municipais. Quando os nossos colegas, né, da SESEC se dirigem à farmácia de manipulação, certamente eles estão a procurar os chamados medicamentos de prateleira, porque a nossa incidência está adstrita a esse tipo de medicamento. E quando os colegas do fisco municipal se colocam numa auditoria, numa farmácia de manipulação, certamente eles estão em busca daqueles medicamentos que são feitos por encomenda. Mas é importante a gente dizer que, na minha perspectiva, essa solução aqui, ela não traz nada de novidade para o que já conhecíamos. Essa decisão aqui é uma decisão que, de fato, eu já esperava ela há muito tempo, e aí eu me lembro da minha conversa aqui com o colega Everton, né? A época o Everton era da CESUT, acerca da incidência do ISS em vez do ICMS nos softwares. E aí a gente vai fazer um apanhado para saber como que está essa situação hoje. Duas ações diretas de inconstitucionalidade vão fazer um bom delineamento do tema, que é a 1945 e a 5695. Tá? O que é que nós temos para começar? Em 1998, o STF tinha julgado um recurso extraordinário, que é o 176.626, em que havia firmado o entendimento da incidência do ISS para os softwares por encomenda. Veja que essa questão se parece demais com a questão das farmácias de manipulação. Os chamados softwares, em que você pede uma customização, diz como é que você quer o sistema, atrairia o ISS. E o chamado software de prateleira, a semelhança do medicamento de prateleira, como a gente viu no slide anterior, ele atrairia a incidência do ICMS. Isso daí foi um entendimento que nós tivemos em 1998. Lembrando que até esse momento não havia tanto desenvolvimento e tanto aprofundamento dessa questão, eu diria, do desenvolvimento dos softwares como a gente tem hoje. Então, a gente precisa, ao ler esse recurso extraordinário 176626, a gente precisa dar um certo desconto para o que nós tínhamos em termos de desdobramento teórico dessa novidade, né, que nos acompanhava e que nos fez, em alguma medida, porque eu acredito que essa decisão ela já estava equivocada, ela não teve, eu diria, um caráter de aprofundamento como deveria ter tido, e foi nisso que as duas ADIs acabaram resgatando algo que estava efetivamente equivocado. A materialidade, então,
ter um substrato material, no caso uma caixa, um CD, né, que continha um CD lá dentro, que você levava para casa e que você fazia, né, copiava para o seu computador, baixava no seu computador e instalava o software. Então, se você tinha essa materialidade, firmava a incidência do ICMS. Se você não tinha essa materialidade no sentido, né, de peguei aqui, Cat, peguei e levei para casa, se você encomendava aquele produto intelectual, em ambos os casos há uma produção intelectual, a gente vai já falar um pouco disso, você tinha a incidência do ISS. Contudo, como a gente coloca aqui no item 2, tanto no software de prateleira, quanto no software por encomenda, tradicionalmente o que você tem é um produto intelectual, uma obrigação de fazer, que é bem semelhante também a um conteúdo intelectual de um livro, gente. Porque, veja, a riqueza do livro não está nas páginas em si. A riqueza dos livros, ela está no conteúdo, no aspecto imaterial, no aspecto intelectual. Mas, o que é que aconteceu com o tempo? De 98 até agora, 2016, 2017, 2018, especificamente, você tem uma perda dessa materialidade que fincava esse julgamento também para os chamados softwares de prateleira. De um tempo para cá, a gente não precisa mais ir a uma loja de produtos de informática, adquirir a caixa, por exemplo, do Norton Antivírus, levar para casa e baixar. Nossos computadores sequer mais têm mais entrada, né, gente, para CD ou DVD. Muito raro isso. Então, essa compra, essa aquisição desse produto, ela passou a se dar também de forma imaterial, de forma virtual. E aí, esse tema acabou desafiando um novo olhar do Supremo Tribunal Federal. Os estados, já em 2015, percebendo esse movimento, eu fico imaginando, não estava no Confaz à época, mas percebendo esse movimento que já tangenciava para que nós perdêssemos essa incidência do ICMS também nos softwares que nós baixássemos via download, editaram o convênio 181, que o estado do Ceará faz parte e que nós, nos estados, autorizavam a concessão de redução de base de cálculo do ICMS, chegando a uma carga tributária de 5% da operação em relação às operações com softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, tudo aquilo que representa riqueza nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Esse convênio foi bem inovador e foi bem, eu diria, sagaz. Ele aplicou um benefício fiscal, obviamente, e 5% não é carga tributária para ICMS, existe uma redução, mas o intuito dos estados naquela época foi empatar com a carga que é aplicada no ISS, para que, eventualmente, alguém que estivesse comercializando esses produtos pudesse escolher, porque havia possibilidades, eu diria, retóricas, dele ir tanto para o ISS quanto ir para o ICMS, dar carga também para que os nossos colegas de ICMS pudessem exigir a cobrança desse tributo. Afinal, se estamos fazendo convênio, é porque acreditamos que a incidência é nossa, e aí, certamente, isso gerou muito desconforto. E aí os municípios, em 2016, conseguiram aprovar uma alteração na Lei Complementar 116, que foi extremamente auspiciosa. Foi uma inovação que eu diria bem redentora e bem, eu diria, ampliativa das possibilidades de tributação do ISS, né, dos serviços para os municípios. E aí eu destacaria aqui 4 itens, mas 3 dos quais foram incluídos pela Lei Complementar 157 de 2016. Vejam que em 2015 os estados estavam buscando amealhar essa materialidade, né, por meio da concessão desse benefício no convênio 181, e os municípios rapidamente se movimentaram e disseram, né, precisamos firmar isso no âmbito da nossa Lei Complementar 116, porque ao fazer... Então, a Lei Complementar 116 foi alterada em 2016 pela Lei Complementar 157, e aí nós tivemos o item 1.03, que eu estava lendo aqui antes de nós cairmos, processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos,
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. Tivemos também uma nova redação dada do item 1.04, cabendo o ISS na elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. Absolutamente tudo, né, gente? O item 105, que é um item já antigo na Lei Complementar 116, que trata da incidência do ISS no licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. É aqui que se situa grande parte da solução dessas duas ADIs. E o 109, que é novidadeiro também, que é a disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet. Respeitada a imunidade dos livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos para prestadores de serviço de acesso condicionado, de que trata a lei tal, sujeita ao ICMS. Então, vejam que todo esse desenho feito pelos municípios acabou desafiando novamente os estados e municípios estavam na briga por essa materialidade, e aí os estados, em 2017, fazem um novo convênio, que é o 106, em que eles, na cláusula primeira, já trazem as operações com bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, que sejam padronizados. Os estados, nesse movimento do convênio 106, não querem os chamados softwares por encomenda. Eles sabem que isso, ainda mais nesse momento, depois da Lei Complementar 157, estaria na competência dos municípios. Mas ainda existia nos fiscos a mentalidade de que os chamados softwares de prateleira padronizados, eles teriam a incidência do ICMS. As operações com esses bens que sejam padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializados por meio de transferência eletrônica de dados, tá aí os downloads, né, do Norton, como eu dei exemplo, observarão as disposições contidas nesse convênio. E aí, o que é que acontece? Com o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade das duas, 1945 e da 5958, o que é que se chegou à conclusão? E aí, eu gostaria, né, certamente alguns dos meus alunos vão estar comigo mais tarde na Unifor, estão me acompanhando nesse momento também, essa questão, né, da própria diferença, que a gente vai já ver, do que é realizar uma operação de circulação e qual o conceito de mercadoria, é fundamental para a gente compreender a assertividade do Supremo, apesar de ter causado impacto para nós, estados, no tocante a ambas as ADIs. Por quê? No momento em que você, quando você adquire o Norton, né, vamos imaginar que ainda tenhamos uma caixinha com CD dentro, ou quando você faz o download daquele aplicativo ou daquele programa de computador, em nenhuma hipótese há uma efetiva transmissão da titularidade daquele bem para a gente. O que nós temos é uma cessão de direitos, uma cessão de uso, algo desse gênero, porque tradicionalmente nós não nos acostumamos a ler, assim como, por exemplo, quando a gente baixa um aplicativo, deve ter uma série de regras que a gente dá um aceito lá, porque também se não der, você não consegue baixar, mas que hoje nós temos muito mais maturidade jurídica para, inclusive, trabalhos extraordinários, conheço alguns feitos na PUC de São Paulo, na USP, em que o estudante, ele, né, o doutor, o mestre, ele deu um zoom nesses contratos e passou a ver o que estava acontecendo. Jamais, mesmo quando nós tínhamos o software de prateleira, jamais nós havíamos tido uma operação de circulação, porque o bem não saía da propriedade do dono da Norton e vinha para a nossa propriedade. O que nós tínhamos era uma cessão de uso daquele bem, mesmo quando ele tinha uma certa materialidade. Por quê? Porque não é o CD que tem valor naquela caixinha, sempre foi o produto intelectual. E aí, essa tradicional distinção de software de prateleira para software por encomenda não é mais suficiente, a partir dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, para definir a competência para a tributação desses negócios jurídicos nas suas mais diversas modalidades.
E aí nós temos a Lei 9.609 de 98, falando que o uso do programa de computador no Brasil é objeto de contrato de licença. Aí vejam aqui, eu vou voltar 2 slides, 3 aqui. O item 105 da Lei Complementar 116, já há muito tempo, já traz da incidência do ISS sobre licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Então, assim, reiterando, mesmo quando nós tínhamos o chamado software de prateleira, nós não nos atentamos para os fiscos estaduais, acho que foi muito bom enquanto durou, mas hoje não há mais como nós pensarmos, né, nessa incidência do ICMS, porque você não tem um conceito tradicional de mercadoria que está sendo transacionado. O que você tem é uma cessão de direitos, né, que está acontecendo via contratual. Okay? Outra coisa que é colocada na decisão é que a prestação também de serviço, né, sujeita à incidência do ISS no modelo chamado Software as a Service, né, que, enfim, isso aí já é bem utilizado. Nós utilizamos esses aplicativos disponibilizados pela internet e muitas das vezes esses aplicativos não ficam mais armazenados nem no nosso smartphone, nem no nosso computador. Né? É oferecido um serviço de software, né? E a partir daí disse, né, nós passamos a nos acostumar com essa nova expressão de que esse aplicativo estaria localizado na nuvem. Isso não dá aso ao ICMS, por óbvio, e sim o STF reafirmou a possibilidade dessa incidência, nesse caso do Software as a Service, do ISS. Tá claro, gente? Então, essa é uma outra decisão que eu acho que vem trazer uma sedimentação de algo que estava meio tumultuado à época, mas acredito que nesse caso o STF acertou bem. Outra decisão, uma decisão aqui já mais recente, que veio nos trazer daí, que é a questão da incidência do ICMS na transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, que é o tema 1099, sobre repercussão geral, e a ADC, basicamente a ADC 49, recurso extraordinário 1255855. Basicamente é o quê? Nós já tínhamos algumas decisões, tanto no âmbito do STJ quanto do próprio STF, em que havia se firmado um primeiro entendimento de que transferências, e aí quando a gente está falando de transferência, né, gente, óbvio, para quem está nos escutando que não está acostumado com o ICMS, quando a gente fala de transferência, a gente está falando de uma operação que acontece dentro da mesma empresa, tá? Não é grupo empresarial, cuidado com isso. Então, você tem uma mesma empresa, um mesmo CNPJ raiz, que pode ter várias filiais, e as movimentações entre esses estabelecimentos, nós damos o nome de transferência. Para a gente aqui no ICMS isso tem muito sentido, tá? E aí, quando você tem operações entre empresas distintas, entre estabelecimentos de empresas distintas, você teria vendas ou compra, aquisições, enfim. Você vai ter outro tipo de negócio jurídico. Mas o que é que se pensa? Quando você tem uma mesma empresa, um mesmo CNPJ raiz, o STF e o STJ já há muito tempo diziam: o deslocamento das mercadorias entre esses estabelecimentos de um mesmo titular não configura fatiador da incidência de ICMS. Aí, no primeiro momento, o STF, o STJ, né, firmaram esse entendimento do tocante às operações no mesmo estado, dentro de um mesmo estado, intermunicipal, né, mas numa mesma unidade da federação, mas também diversos julgados falando acerca dessa transferência entre unidades da federação distinta de estabelecimentos de uma mesma empresa. Então, vamos pensar aqui, vou dar um exemplo de uma empresa, a Farmácia Pague Menos, né, aqui no Ceará, que está em todas as unidades da federação. Uma saída da Farmácia Pague Menos matriz para a Farmácia Pague Menos, que fica aqui em Fortaleza, indo para o Juazeiro do Norte, STJ, STF, já diziam não haver incidência do ICMS. Farmácia Pague Menos Fortaleza, mandando para a Farmácia Pague Menos Campo Grande, alguns precedentes já indicavam que esse deslocamento também não tinha incidência do fato do ICMS. A gente só deve analisar no tocante a questão contábil, né? Que aí Bernardo Api, depois do julgamento dessa ADC, saiu com um artigo
bem interessante, criticando a decisão do Supremo, porque nós sabemos que, dada a repartição, nós configuramos um IVA, que é o nosso ICMS. Tradicionalmente, as figuras de IVA, né? Você tem uma tributação concentrada no destino, que é isso que nós almejamos na reforma tributária, mas no Brasil, nós deixamos uma parte do tributo no estado de origem e uma parcela no estado de destino. E mais ainda, dada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, né, com fundamento nisso, se estabeleceu alíquotas distintas nessas operações interestaduais, a depender, né, da origem desse destino. Então, uma mercadoria saindo do estado do Ceará e indo para o estado de São Paulo, 12% vai ficar para o estado do Ceará e vamos imaginar 6%, 7% vai ficar para o estado de São Paulo. No sentido revés, se você tem a mesma mercadoria saindo de São Paulo, o estado de São Paulo ficaria com 7% e aí o estado do Ceará ficaria com 12% aqui, chegando à integralização da alíquota de 18%. Então, no caso, você tem Ceará com 12%, você tem São Paulo com 7%. E isso, contabilmente, gera desequilíbrios, porque fará diferença a empresa original estar em uma determinada região do país e não em outra. O que é importante? Aí o STF foi firmando. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão da sua titularidade ao consumidor final. Essa ação, então, na verdade, ela começa como uma ação declaratória de constitucionalidade, tá, gente? Não é uma ação direta de inconstitucionalidade. Vejam aqui que se trata da ADC 49. E a ADC, o Rio Grande do Norte, né, o estado promotor dessa ADC, ele queria que o STF falasse que seria constitucional alguns dispositivos da Lei Complementar 87, que é da Lei Candir, porque já se havia alguma dúvida, diversos julgados no STJ, alguns precedentes e tal, falando que seria inconstitucional a cobrança do ICMS ou o destaque do ICMS nessas transferências. E aí, ao final desse processo, a ação declaratória foi julgada improcedente. Os estados perderam essa possibilidade de ter a incidência do ICMS nessas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, tanto internamente quanto interestadual. E aí eu vou destacar aqui para vocês o que é que foi julgado inconstitucional com a ADC 49. Primeiro ponto que é julgado inconstitucional na ADC 49. Artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Candir, Lei Complementar 87 e 96. O artigo 11, ele trata do critério espacial do ICMS. Ele diz que o local da operação ou da prestação, para efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável parágrafo 3º, para efeitos dessa lei complementar, estabelecimento é o local, público ou privado, edificado ou não, próprio de terceiros, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado ainda o seguinte, inciso 2, é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. O que foi que o STF disse? Esse inciso 2, ele é inconstitucional. Porque se você admitir a autonomia dos estabelecimentos, né, para quaisquer fins, você vai estar admitindo a possibilidade de incidência. Outro artigo que foi julgado inconstitucional. A priori, você tem que pegar a sua leizinha aí e marcar, né? Normalmente, quando você busca aí no site do Planalto, já vem a marcação da norma. Artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2. O artigo 12, inciso 1. O artigo 12 da Lei Candir, ele vai tratar do critério temporal. O critério temporal, né, da regra matriz de incidência tributária, os escritos do professor Paulo de Barros, vai falar de quê, gente? Do momento da ocorrência do fato gerador. E aí, aqui, o Supremo foi cirúrgico. Artigo 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento, inciso 1, da saída de mercadoria de estabelecimento do titular. Nós sabemos que esse é o momento clássico da incidência. O terceiro
a terceira declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADC 49 é do artigo 13, parágrafo 4º. E aí o artigo 13 na Lei Candir trata de quê, gente? Ele trata da base de cálculo do imposto, que tem a ver com o quê? Com o critério quantitativo. O Supremo diz que é inconstitucional o artigo 13, a base de cálculo do imposto é, parágrafo 4º, na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro estado, vejam bem, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é. Então, basicamente, esse parágrafo 4º do artigo 13 vai dizer a forma como que nós compomos essa base de cálculo. E esse artigo 13, parágrafo 4º inteirinho, né? O parágrafo 4º inteiro, esses 3 incisos, são julgados inconstitucionais. Aí você diz, Fernanda, e aí, né? Veja, gente, isso para a gente, para os estados, esse assunto foi levado ao CONFAS, foi um assunto extremamente debatido, porque esse é um assunto extremamente grave, eu vou já lhes contar por quê. Qual foi a tese firmada pelo Supremo? A hipótese de incidência do tributo é, portanto, a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. A operação somente pode ser tributada quando envolve essa transferência, a qual não pode ser apenas física e econômica, mas também tem que ser uma transferência jurídica. O que é que significa uma transferência jurídica? Uma mudança de titularidade. Saiu da empresa A e foi para a empresa B. O Supremo não admite mais a incidência do tributo, porque, veja, admitir a incidência do ICMS não significa onerar pesadamente o tributo, o nosso contribuinte. Essa diferença o Supremo, infelizmente, passou bem batido, tá? Nessa decisão. Porque, a princípio, dada a questão da não cumulatividade, né, do ICMS, débitos e créditos que vão estar se conjugando, não necessariamente se envolveria, como é o caso, por exemplo, uma transferência de uma determinada mercadoria entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte dentro do estado do Ceará, você tinha um se debitando e você tinha outro se creditando. Em termos de contabilidade, aquilo dali seria absolutamente irrelevante, mas o Supremo não quis entrar nesse detalhe. Ou também no detalhe de que eventuais saídas de uma unidade da federação para outra e vice-versa, aquela mercadoria retornando, você poderia gerar, né, diferenças na tributação, porque existem alíquotas interestaduais distintas. Nada disso realmente foi levado em consideração. E aí, para a gente, o que é que acontece para a maior parte dos estados? Nós já estamos realmente num ambiente super difícil, com muitas decisões relacionadas ao ICMS, Covid, retomada ou não da economia, vamos crescer ou não vamos, enfim, todo um clamor social no tocante a que prestemos da melhor forma os serviços públicos, especialmente de saúde. Isso implica em maior gastos, né, com a saúde, enfim. E uma parte expressiva dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS está sedimentado na questão de créditos. Então, muitas empresas aqui do Ceará, especialmente empresas relacionadas ao FDI, e aí, dada a importância desse tema, de fato, nós tivemos essa carta do Concefaz e pedimos que fosse pedida a modulação dos efeitos dessa decisão para 31 de dezembro de 2022. Fernanda, por que você levou esse assunto para o Concefaz? Porque nós sabemos que, por conta da Lei Complementar 160 de 2017, que é aquela lei que intenta acabar com a guerra fiscal do ICMS, estabelecendo uma escadinha, né, de desmame dos benefícios fiscais aí para o setor, para diversos setores, mas especialmente comércio e indústria, que seria a última em 2032. Em 31 de dezembro de 2022, a priori, nós teríamos o encerramento desses benefícios fiscais para o comércio. Por que eu falo a priori, gente? Porque já está em trâmite no Congresso Nacional o PLP 5, né, que ele visa o que é que o comércio no Brasil quer? Postergar os benefícios igual à indústria para 2032. Essa negociação está acontecendo entre o Concefaz
e o Congresso Nacional, e eu diria, a medida que talvez seja encaminhada seja uma postergação dos benefícios do comércio até 2027. Quer dizer, mais 5 anos a partir de 2022, tá? Então, muito provavelmente, nós acompanharemos aí os próximos passos, e, logicamente, no Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra, mas já existe uma certa acomodação para uma tese nesse sentido. Mas, de qualquer forma, o pedido para que a carta do Concefaz fosse a modulação dessa decisão, que, vejam, hoje a decisão, existe um embargo de declaração interposto pelo Rio Grande do Norte, tempestivamente pedindo a modulação desses efeitos. Então, na prática, auditor, contador, na prática, essa decisão ela não está tendo uma eficácia erga omnes, porque ainda está sendo analisada a questão da modulação de efeitos. Fernanda, existem exceções? Existem. Aquelas empresas que litigaram antes, a gente vai já falar disso aí no DIFAL também, antes, né, dessa ação, do encerramento da ADC 49, existe algum tipo de direcionamento para empresas, né, delas poderem já fazer essas transferências hoje zeradas, tá? Mas não é o que nós temos para a normalidade, né, para não gerar, porque gerou um pânico, a partir de agora já está assim, não está. Estamos aguardando a modulação de efeitos, né, conforme esse pedido foi feito pelo Estado do Rio Grande do Norte. E aí, observando esse embargo de declaração, fui olhar no STF para poder fazer esses slides aqui, algumas entidades se habilitaram como amicus curiae, né? E aí nós temos a admissão da FIENG, da Abafarma, do Sindicom, da Unex e da Viva Lácteos, né? Que é uma entidade nacional aí do pessoal produtor de lácteos, justamente para tratar dessa modulação. Aqui na Secretaria da Fazenda, nós exaramos um comunicado que foi compartilhado aí nas nossas redes sociais há algum tempo, falando, né, dessa necessidade de aguardar essa modulação para compreendermos quais serão os nossos próximos passos. De cara, eu diria a vocês, apesar de, num contexto, eu diria, factual, alguns estados, né, ganharem, outros perderem com essa situação, a verdade é que todos os estados têm tido um movimento juntos, porque nós já estamos numa complexidade que não tem quem suporte, né, gente? Então, essa situação é ruim para o fisco e é péssima para os nossos contribuintes. E decisões desse JAES, que elas vão mudar radicalmente forma como se estrutura benefício fiscal, política fiscal de cada uma das unidades da federação, o ideal, nós estamos todos alinhados, praticamente, que uma mudança nesse sentido, nesse momento, seria drástica para todos nós, tá certo? E aí vamos acompanhar quais são os próximos passos. Outro assunto, e aí já faltam só 3, tá? Para a gente acabar. 3h50, depois de 4 paradas, mas vamos lá. É o DIFAL do Simples Nacional. Esse aqui, vamos pegar uma água, vamos respirar, porque esse é um assunto muito importante, gerou muita confusão e pouca gente, de fato, domina esse tema. E é super importante, especialmente para os nossos colegas, por exemplo, do trânsito de mercadorias, que estão no dia a dia dessa cobrança, que precisam imputar essa cobrança, das empresas que precisam calcular esse tributo. Eu vou tratar de um primeiro recurso extraordinário que foi julgado recentemente, que é acerca do DIFAL do Simples Nacional, no recurso extraordinário 970.821. Vejam a tese que foi firmada pelo STF. A tese diz o seguinte: é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquotas do ICMS pelo estado de destino na entrada da mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, melhor dizer, optante, né, pelo Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação de créditos. Gente, essa decisão tem gerado uma confusão extraordinária. Primeiro que essa decisão, esse processo não trata do que nós chamamos de diferencial de alíquotas. E essa imprecisão
quando você analisa os votos, né, dos ministros e essa imprecisão na fixação da tese é que tem gerado muita complicação. Por quê? Essa decisão ela não se refere ao DIFAL. As empresas do Simples Nacional, nesse recurso extraordinário, foram ao Supremo e disseram: Supremo, é constitucional. Não, na verdade, elas dizem que é inconstitucional, né? As empresas do Simples Nacional disseram: Supremo, é inconstitucional a cobrança do antecipado pelos estados cada vez em que eu faço uma operação entre uma empresa de uma unidade da federação e outra empresa de outra unidade da federação, né? No caso aqui, essa do Simples Nacional, quando você tem uma determinada mercadoria para realizar operação de industrialização, ou para comercialização, ou para utilização na prestação de serviço. Então, assim, de que é que o Supremo está falando nesse recurso extraordinário ao tratar do diferencial de alíquotas, gente? Na verdade, ele está falando do antecipado. Veja, você tem uma determinada empresa que está vendendo para uma empresa optante pelo Simples Nacional aqui, é comum, não só no estado do Ceará, mas em outras unidades da federação, como é o caso de Minas Gerais, você fazer a cobrança do chamado antecipado sem encerramento de fase. Qual é o fundamento dessa cobrança? É o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha G, item 2 da Lei Complementar 123 de 2006. Esse artigo 13, parágrafo 1º, inciso 12, ele vai estar trazendo, dentre as hipóteses, né, porque o Simples Nacional, a princípio, quem é optante do Simples fica pagando dentro daquela cesta e qualquer outra cobrança não pode mais ser realizada. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, substituição tributária está fora do Simples Nacional. Antecipação tributária sem encerramento de fase está fora do Simples Nacional. Aqui no Ceará é o nosso antecipado. Então, você pode ter uma empresa do Simples Nacional aqui que está comprando uma determinada mercadoria. Quando essa mercadoria chega da cancela, lá no colega, lá em Palmirim, em Penaforte, ele vai dizer: me pague um antecipado. Essa antecipação do tributo, ela se dá por quê? Porque, na verdade, esse contribuinte do Simples Nacional, ele intenta vender numa outra operação, muito provavelmente, sei lá, para um consumidor final, paga esse antecipado aqui, em tese, levaria a crédito e faria uma apuração fora do Simples, porque isso aí está fora do Simples Nacional. Esse foi o caso que foi levado a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e que gerou essa tese. E essa tese gerou confusão porque as pessoas estão achando que esse diferencial aqui de alíquotas, nesse recurso extraordinário 970-821, é o DIFAL da emenda 87, que a gente vai já tratar, tá, gente? Mas esse daqui não é. Então, o Supremo disse que é constitucional. O que é que isso significa? Que as empresas do Simples Nacional devem pagar, assim como qualquer outra empresa, regime normal, paga o chamado ICMS antecipado, tá certo? E aí, qual foi o fundamento do ministro Fachin, que era o relator? Ele diz que você não pode criar desvantagens competitivas, princípio a questão da livre circulação dos bens, se você impusesse esse ônus a alguns em detrimento de outros, você teria um bônus extraordinário que não tem assento em lugar algum, ok? Então, basicamente, a gente está falando aqui do antecipado. Outra coisa é que eu virei o slide. Não estou mais falando do antecipado do Simples Nacional, que o Supremo entendeu como constitucional. Apesar de ter esse recurso extraordinário, enfim, os estados se sagraram vencedores. Aqui, em outra banda, a partir desse momento, é o último assunto de ICMS, a gente vai demorar um tempinho aqui, viu, Jô? Vamos passar um pouquinho aqui do tempo. A gente vai estar tratando do DIFAL do ICMS e a necessidade de lei complementar. Aí aqui eu estou tratando da ADI 5469, do tema, né, de repercussão geral 1093. Tem esse recurso extraordinário também, 1287019. Vamos lá. E aí, para quem é cearense, para quem é nordestino, esse assunto tem muito sentido.
Vocês se lembram, o estado do Ceará, na verdade, foi o estado que encabeçou nacionalmente, aí nos idos ainda de 2008, 2009, a cobrança, a problemática de que nós tínhamos uma mudança na forma como as pessoas, né, consumiam. O comércio eletrônico já dava os primeiros luzes, ainda muito simples e tal, mas nós tínhamos uma concentração de carga nos estados de origem, todas as vezes em que você tinha uma venda, né, uma operação destinada a um consumidor final não contribuinte ICMS. Então, isso sempre causou muito desconforto nos fiscos, especialmente nos fiscos do Nordeste. Por quê? Porque a gente sabe que grande parte desses grupos se estrutura no Sul e no Sudeste, ficavam com a carga tributária toda, e aqui nós não víamos absolutamente nada de tributação. Vamos imaginar que tivesse algum tipo de benefício fiscal lá, que nós não tivéssemos aqui. Eu me lembro caso emblemático, né, de algumas lojas de eletrodomésticos aqui no estado do Ceará, muitas que tiveram que reduzir muito, né, a quantidade de empregados, o número de lojas, porque não conseguia competir com essas vendas promovidas por outras unidades da federação. E aí nós tivemos o protocolo 21, que foi julgado inconstitucional. Basicamente, você tem o quê? Os estados buscando trazer alguma forma de equalização daquela carga na entrada, né, na fronteira das suas unidades federadas. Depois de toda essa confusão aí, né, liderada aí pelo estado do Ceará, e aí, logicamente, muitos estados acabam aderindo ao protocolo 21 de 2011, nós tivemos a promulgação da emenda constitucional 87. O que significa a promulgação da emenda constitucional 87, gente? Basicamente, a assunção, né, a aceitação de que nós não admitiríamos mais qualquer hipótese de concentração da carga tributária em apenas um único ente. E aí, a emenda 87 ela vai trazer de novidade um recorte, né, para a nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem e do serviço, contribuinte, e o estado de destino, especificamente nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final, não contribuinte do ICMS. Então, vamos imaginar, eu entro aqui no site da Amazon e faço uma aquisição de um computador. Tá? Antes da emenda constitucional 87, esse computador viria para mim, a carga tributária iria ficar toda, vamos imaginar, no estado de São Paulo, onde ela tem o centro de distribuição dela. A partir da emenda constitucional 87, como eu sou uma consumidora final e não sou contribuinte do imposto, ok? Então, essa carga vai ficar um tanto para o estado de origem, um tanto para o estado de destino. E aí, nós tivemos essa divisão da carga e já na emenda constitucional 87, a pontuação, a indicação de como seria a cobrança, né, do estado de origem e do estado de destino. A Constituição foi extremamente minudente. Não é papel da Constituição ser tão minudente quanto ela foi na emenda constitucional 87, tá, gente? Ela vem trazendo de forma, inclusive, gerou alguma polêmica no tocante, ela usa a palavra responsabilidade, não no sentido técnico, falou dessa divisão de cargas, falou do diferencial de alíquota, falou, né, que cabe ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual, ao estado de destino cabe o diferencial de alíquota, que é a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, então foi super minudente. E aí, como os estados à época se sentiram, né? Você tem um texto constitucional suficientemente elucidativo. Os estados, então, como já era praxe também, ajustaram, né, fizeram um convênio, que é o convênio 93 de 2015, em que basicamente você trazia as regras de operacionalização dessa divisão de cargas, desse cálculo desse diferencial de alíquotas, tá? E aí o Supremo, na ADI, ele vem dizer exatamente o oposto. Ele diz, estados, vocês há algum tempo têm se utilizado de convênio como se lei complementar fosse. Vocês não podem fazer isso. Um convênio entre os estados no âmbito do CONFAS não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre a obrigação tributária, contribuintes, base de cálculo, alíquotas, créditos. Vejam que
Esse item 3 que eu destaquei aqui é a cara de qual artigo da Constituição, gente? Do 146, quando ele fala da necessidade de lei complementar e quais são os casos que nós precisamos de lei complementar. E aí, no convênio 93, nós tivemos as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, né, que foram levadas a palco aí com a ação direta de inconstitucionalidade, e mais a cláusula nona do convênio, 90 desse mesmo convênio, só que a cláusula nona tem um desenho específico para o Simples Nacional, que é diferente daquele diferencial de alíquota do recurso extraordinário que eu falei para vocês antes, que o STF diz que é cabível, mas que não é diferencial de alíquotas, é apenas a antecipação. Mas nós que somos do ramo, a gente sabe que na hora de você calcular o antecipado, sem encerramento de fase, sem agregação, o cálculo é exatamente o mesmo do ICMS antecipado, o diferencial de alíquota e ICMS antecipado, eles têm a mesma natureza, né, de composição, tá bom? O que é que a cláusula primeira do convênio 93 de 2015 dizia? Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, devem ser observadas as disposições previstas nesse convênio. E a cláusula nona, para explicar o Simples Nacional, dizia: tudo que está disposto nesse convênio aqui também se aplica aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino. Aqui sim, o DIFAL. E aí, o que é que o Supremo diz? Pode parar, viu, Estados? Vocês tiveram a emenda constitucional 87 e eu fico imaginando que o ministro deve ter pensado isso. Eu estou olhando para essa emenda constitucional 87 e ela não é satisfativa para que vocês consigam continuar com essa incidência, dessa cobrança do DIFAL. Eu discordo veementemente do Supremo Tribunal Federal por um motivo muito simples. A leitura da emenda constitucional 87, ela carece de qualquer tipo de esclarecimento. Ela foi por demais minudente, mas não foi assim que o Supremo entendeu. E aí o Supremo ataca o nosso convênio 93 de 2015, que obviamente não é a melhor forma de se resolver, não é a forma prevista no ordenamento para resolver norma geral em matéria de ICMS, mas veja, é uma forma que basicamente copiou apenas o texto da emenda constitucional 87 de 2015. E aí declarou inconstitucionais essas cláusulas. Cláusula primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio. E aí, como é que fica? Como é que fica daqui para frente após esse julgamento, gente? O DIFAL, devido em razão das operações e prestações de serviços interestaduais entre contribuintes do ICMS, tá? Independentemente de ser Simples Nacional, porque quando a gente está falando do DIFAL, que está sendo atacado no Supremo pela ADI 5469, nós não estamos só falando do DIFAL do Simples Nacional, tá, gente? As pessoas precisam atentar que está em questionamento a sustentabilidade do próprio diferencial de alíquotas, tá? Então, isso daí, essa necessidade para qualquer tipo de contribuinte, tanto para o optante pelo Simples Nacional, quanto para o contribuinte normal, tá? Então, o Supremo, nesse julgamento aqui, não faz diferença, tá? Assim, essa decisão vale para todos. A gente que está dando a especificidade aqui, porque o auditor, o contador precisa saber, tá? Então, se você tem um DIFAL cobrado em razão de operação e prestação de serviço entre contribuintes do ICMS, para uso, consumo e ativo imobilizado do contribuinte adquirente, isso é, quando não tem consumo final, isso não é objeto dessa ADI, então permanece inalterada a possibilidade de cobrança, tá, gente? Isso aí tem muito a ver exatamente com a questão anterior, tá? Lá você tem uma antecipação, que é quando você está comprando um bem, né? Uma empresa do Simples Nacional comprando um bem para industrialização, comercialização e tal, e prestação de serviço, integrando a prestação de serviço dela, o Supremo diz que é constitucional essa antecipação. Aqui, esse DIFAL, aí sim, é um caso de diferencial de alíquota. Para uso, consumo ativo, é cabível o DIFAL entre contribuintes e o Supremo diz que não há problema nenhum, o fisco vai continuar exigindo. Agora, no tocante à cláusula nona do convênio 93, que trata das operações interestaduais de saída realizadas por contribuintes optantes do Simples Nacional, realmente foi declarada inconstitucional essa cláusula nona e teve a sua eficácia suspensa
desde a concessão da cautelar 5464, parênteses. Veja que nós estamos tratando aqui da ADI 5469. Mas nós temos uma ADI específica contra a cláusula 9ª do convênio 93. Essa ADI foi dada uma cautelar, acho que foi pelo ministro Toffoli, em 19 de fevereiro de 2016. Eu lembro demais desse dia que foi dada essa cautelar. Tá? E aí, a partir desse momento, foi suspensa a cobrança do DIFAL para as empresas do Simples Nacional. Todos vocês devem compreender, devem lembrar desse assunto. E aí, o que é que foi julgado com o 5469? Realmente, todas essas cobranças foram suspensas, né? É inconstitucional e teve a eficácia desde 19 de fevereiro de 2016, o que, eventualmente, se algum DIFAL foi pago pelo Simples Nacional depois dessa data, se configura pagamento indevido, independentemente de terem ou não contribuintes ajuizado a ação contra a referida cobrança. Deve-se destacar sempre, né, que esse pagamento indevido, a questão da restituição, ela precisa guardar consonância com o CTN, que ele vai precisar demonstrar que não colocou no preço que ele suportou. Porque se ele tiver colocado no preço e o consumidor final foi quem levou e foi impactado no preço, não há que se falar em restituição, tá, gente? E aí, o julgamento do tema 1093, dessa ADI, né, 5469, foi encerrado em 24 de fevereiro de 2021. E aí é algo que a gente está vivendo muito hoje. Felipe, o pessoal da SEMAS aí tem acompanhado. Os contribuintes que ajuizaram a ação contra o Estado do Ceará até 24 de fevereiro de 2021, inclusive, eles podem fazer jus à repetição dos valores eventualmente recolhidos, desde que observados as seguintes condicionantes, né? Essa ação contra o Estado do Ceará, não querendo pagar esse DIFAL, ela tem arguído a inexistência de lei complementar, esse é o fundamento do Supremo. O Supremo diz que precisa de lei complementar, o convênio não serve, ok? Referente às operações e prestações interestaduais a consumidor final não contribuinte. Só esse recorte, tá, gente? Tudo que a gente está falando aqui é no esteio da emenda constitucional 87, tá? Outra condicionante, que ele não tenha realizado o repasse do valor por conta do 166 do CTN, é óbvio, tá? E a modulação dos efeitos somente vai ter eficácia após o trânsito em julgado dessas ações afetas ao tema 1093. Mas assim, resumindo, o que é que a gente está falando isso aqui também? Alguns advogados, eu não sei se inadvertidamente, né, ou não, ou se foi, né, intencional. Depois, quando se viu, né, essa possibilidade de não pagamento desse DIFAL, a gente vai já falar até quando, né? Por conta desse julgamento da RE da ADI 5469, começaram a interpor processos no Poder Judiciário cearense pedindo liminares para não pagar, mas posterior a 24 de fevereiro. E o Poder Judiciário, algumas das vezes, tem dado essa liminar, que a gente já tem atuado junto com a PGE para caçar essas liminares, porque isso não está cobertado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal passou a risca sobre quais contribuintes, e foram os contribuintes que já tinham ações antigas, tá? Para que não houvesse esse pagamento, tá? Para algumas situações específicas e observadas, logicamente, essas condicionantes, tá bom? Agora, uma ação que você entende hoje, com base nessa ADI, não está, ela não deveria ser dada a liminar, porque a ação do Supremo não alberga isso. Por quê? Porque no julgamento dessa ADI, do tema 1093, o Supremo deixou claro que a produção dos efeitos dessa ADI, né, dessa decisão, ela só teria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão desse julgamento, quer dizer, a partir de 2022, o que significa o quê, gente? Que na prática, a decisão reconheceu a inconstitucionalidade do convênio 93, mandou os estados correrem atrás da aprovação da lei complementar até 31 de dezembro de 2021,
Porque se os estados não conseguirem aprovar essas leis complementares, e aí eu digo que são duas, porque eu vou já falar delas duas para vocês. Se eles não conseguirem aprovar a lei complementar até 31 de dezembro de 2021, em 1º de janeiro de 2022, nós não teremos mais a possibilidade de cobrar o DIFAL nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, quer dizer, nessas vendas diretas, tanto se a empresa for uma grande empresa, quanto se for uma empresa optante pelo Simples Nacional. Tá claro? Por quê? E aí, com base nisso, aqui nós nos movimentamos também no Concefaz, buscamos a ajuda, né, do senador Cid Gomes, explicamos para ele, afinal, essa emenda 87 foi uma emenda que nasce aqui no Ceará na época que ele era governador de estado. E aí, o senador Cid protocolizou no Senado Federal os PLPs números 12 e 13, que estamos aí, né, nessa luta, o engajamento de todos os secretários, para que seja aprovado até 31 de dezembro. Por quê? Porque hoje, quem é do Simples Nacional continua sem essa possibilidade de cobrança do DIFAL pelo fisco, né? Ele não vai poder ser cobrado, porque precisa dessa lei complementar. E quem não é do Simples Nacional, quem é normal, ou quem tem algum tipo de liminar, realmente tem. Aí precisa olhar a peculiaridade do julgamento, né, da liminar que foi concedida antes desse dia 24 de fevereiro de 2021, mas no restante, vida que segue, o DIFAL ele está plenamente válido, vigente e eficaz até 31 de dezembro de 2021. O Supremo, então, aceitou que, a despeito de tudo isso, nós tivéssemos uma decisão que vale apenas a partir de 1º de janeiro de 2022. E estamos na corrida para aprovar os PLPs 32 e 33. Ok? Tem que escutar o vídeo com muita calma, viu, gente? E outra coisa, a última decisão aqui, que eu trago uma decisão do ITCD, que é uma decisão que realmente me impactou bastante, gosto muito de estudar o ITCD, é um tributo que sempre trabalhei muito com Liliane, com Carlinhos e tal, que é o tema 825, recurso extraordinário 851-108. Vamos lá. Tradicionalmente, a Constituição, já no seu artigo 24, dizia, ela traz uma série de possibilidades, né, de competência concorrente para legislar, quer dizer, a União pode legislar, o Estado pode legislar. Só que a União, nesses casos, ela edita norma geral, e se ela não editar norma geral, os estados e o Distrito Federal podem suplementar ou exercer a competência plena, enquanto a União não edita essa norma geral. E a gente está falando aqui de lei complementar. Quando a gente fala do ITCD, e aí você vai lá no disposto 155, parágrafo 1º, inciso 3, ele vai trazer a possibilidade de tributar o ITCD nas doações e heranças vindas do exterior, conforme lei complementar. E aí essa lei complementar jamais foi promulgada no Brasil. E aí o que é que os estados fizeram? Inclusive nós fizemos isso aqui em 2015, quando alteramos a lei do ITCD, porque víamos uma série de doações vindas do estrangeiro para residentes aqui no estado do Ceará e nós não podíamos efetivar a cobrança. O estado de São Paulo fez, acho que Rio Grande do Sul fez, Ceará também fez. Nós aprovamos leis ordinárias exercendo essa competência plena, já que a União não edita a norma geral em matéria, né, não edita essa lei complementar, nós, nos termos do artigo 24, parágrafo 1, que a gente podia exercer essa competência legislativa plena, tá? E aí, se sobreviesse essa norma geral, ficaria suspensa a eficácia da nossa lei no Estado. E aí, enfim, isso para a gente já tinha diversos julgados no Supremo Tribunal Federal em que validava essa cobrança quando a União não editava a lei complementar. Lembrando que o próprio ITCD e o IPVA são dois exemplos de tributos, na verdade o ITCD meio capenga, que nós não temos leis complementares em matéria desses tributos. O IPVA não tem norma geral. O ITCD tem uma parte ainda, porque está contido no CTN, mas o IPVA não contém nada. Tá? E o Supremo sempre disse, não tem problema algum você fazer a lei ordinária, aguarde, se houver a lei complementar, se distorcer, você ajusta a sua lei ordinária. Só que nesse julgamento, apesar de não ser uma atribuição dos estados, né, no caso, seria a União exercendo essa regulamentação,
de normatividade geral e abstrata. Quem seria o cabível? Cabível ao Congresso Nacional estabelecer essa norma geral, jamais foi feita. E aí, nesse julgamento, o Supremo fincou a tese da necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do ITCD e impossibilidade dos estados e do Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência dessa lei complementar. Pragmaticamente, na nossa lei, para quem trabalha com ITCD aqui no estado do Ceará, na nossa lei do ITCD hoje do estado do Ceará, nós temos a previsão de cobrança desses bens vindos do exterior. Mas hoje, por conta, né, do julgamento do recurso extraordinário 851/108, está inviável a cobrança desse ITCD no estado do Ceará, no estado de São Paulo, em todas as unidades da federação, porque nós precisamos aguardar essa lei complementar. Só para dar um spoiler para vocês, é outro projeto que nós encaminhamos no Concefaz, né? Inclusive, acho que foi protocolizado, não sei qual foi protocolizado na Câmara, acho que foi na Câmara, o projeto de lei complementar geral do ITCD. Há muito tempo nós pugnamos por essa lei complementar, é absolutamente necessária, né, para estabilizar o ITCD, um imposto super importante que realiza a justiça fiscal e que deveria ter, eu diria, ser levado mais em conta aí pelo Congresso Nacional na promoção da legislação. E aí, gente, agradecendo aqui a vocês a paciência, viu um monte de mensagem aqui. PLP 32 e 33, tá, Alzira? De 2021, de autoria do senador Cid Gomes. O que é importante a gente ver aqui? Muitas dessas distorções são distorções geradas aí por um ambiente super conflituoso no ICMS. E que muitas das vezes acabam gerando essas ações nos tribunais superiores, cujos efeitos podem ser catastróficos para todos os estados e para o Distrito Federal. Mais uma vez, eu reafirmo a necessidade de uma reforma tributária no país, e a gente tem batalhado muito por isso, porque realmente, a cada vez que tem uma decisão dessa do Supremo que vem e desconstrói o sistema, ela é absolutamente desestabilizadora para absolutamente todo mundo. Você imagina um DIFAL como esse, né, que foi uma luta enorme para a gente aprovar a emenda constitucional 87 em 2015, porque São Paulo ficava com 18, a gente ficava com 0. Hoje tem a possibilidade de São Paulo ficar com 8, nós ficarmos com 11. E se nós não aprovarmos uma lei complementar até 31 de dezembro de 2021, que não está no nosso poder, o Congresso Nacional é que deve fazer isso, a partir de 1º de janeiro, você não tem um Estado impossibilidade de cobrar esse diferencial de alíquota de qualquer empresa, tá? De absolutamente qualquer empresa, que vale que a operação é destinada a um consumidor final não contribuindo do imposto. Então, é algo que é extremamente grave e que gera mais distorções. Nesse caso do DIFAL, gente, o cálculo é que os estados perderiam 9 bilhões de reais no próximo ano, caso essa lei complementar não seja aprovada. Sem lembrar, para a gente finalizar aqui, que ainda existem no Supremo Federal 2 ações que eu acredito que também seremos perdedores aí, que são as ações da seletividade, tanto da energia quanto da comunicação, né, que estão com vistas aí para o ministro Gilmar Mendes, e cujos reflexos impactam em mais de 30 bilhões de reais, né? E que é um outro julgado que certamente vai causar muito impacto e ainda muita polêmica aqui para nós que atuamos, seja no âmbito institucional do Estado, seja nas próprias empresas. E aí, Jô, vamos ver aqui se tem alguma coisa que dê para a gente trazer mais algum esclarecimento. Agradecer a todos aí pela paciência, pedir desculpas aí pela nossa internet. E, enfim, vamos para frente. Vamos ver aqui. Eu enviei algumas perguntas para o seu. Pois não. Deixa eu ver aqui. O material vai ficar disponível, sim. A Joelina vai providenciar a disponibilização dos slides. É o que é importante, gente. É realmente baixar os slides e ficar acompanhando aí com minudência, imprimir, porque foi muito conteúdo, tá certo? Eu tentei ser rápida aqui, mas realmente é bem complexo. Farmácia de manipulação que compra matéria-prima para produzir a fórmula, vai pagar o ICMS? Sim. Porque, de fato, a farmácia de manipulação que vai estar comprando
essa matéria-prima, mas ela não está refendendo a matéria-prima, ela precisa encerrar a cadeia do ICMS, tá, gente? Porque se ela está comprando de São Paulo, vem com 7% de São Paulo, mas o ICMS, a alíquota interestadual, não integraliza o imposto, tá certo? Então, é importante a gente compreender que essa cobrança do diferencial de alíquotas aqui, no caso, né, para encerrar essa farmácia de manipulação que não é contribuinte do ICMS, ela é contribuinte do ISS, ele precisa fechar o ICMS, porque senão o ICMS fica só com a perna, né? Só com a alíquota de origem precisa ser fechado com a alíquota de destino, tá, Maria José? Empresas que têm ST, uma pergunta aí do meu querido amigo Emílio. Empresas que têm ST, como deve proceder nas transferências? Emílio, é o seguinte, no tocante às transferências, como nós temos ainda... eu vi que tinha um agravo regimental, tem embargos de declaração. Eu não acredito que essa questão ela vá ser solucionada há pouco tempo, né? Com pouco tempo, tá? Nós realmente ainda fizemos já um primeiro apanhado no CONFAS, dos CONCEFAS, dos desdobramentos de tudo isso. Precisamos da finalização desse julgamento, tá? Porque algumas questões importantes, inclusive, devem ser levadas aí por esses amigos curi, mas nós, a priori, teríamos que estornar, né, eventuais créditos de origem, mas assim, não tem nada definido, tá certo? Certamente a gente vai sair com alguma exaração tratando especificamente disso. Entendo que a solução deste desequilíbrio fiscal, por conta dessa decisão do STF, no caso das operações interestaduais, é só os estados definirem no CONFAS para acrescentar na legislação que o estabelecimento remetente das transferências destaque o ICMS nas notas fiscais somente para efeito de crédito estabelecimento destinatário. É dinâmica, assim, tem se tratado diversas possibilidades, especialmente no âmbito do CONFAS, buscando as palavras, né, os verbos que foram utilizados pelo Supremo na decisão. Realmente a gente precisa aguardar aí as próximas definições. De fato, essa decisão tem gerado muita confusão em relação ao DIFAL. Ivanildo, certíssimo, uma confusão. Mas também o Supremo não ajudou, né? Porque quando tratou de uma decisão falando de antecipado, ele usa diferencial de alíquotas. Então, amigo, o ICMS já é difícil, você ainda complica na hora de escrever, então gera muita complicação. A liminar foi concedida pelo Fux, né? Ah, ok, obrigada. Então é isso. Muitas mudanças. Nájila, um beijo, querida. Farmácia de manipulação não está claro. Vamos lá. Maria José, o que eu quis dizer é o seguinte. Na prática, farmácia de manipulação não vai ser decisão judicial que vai resolver problema de farmácia de manipulação, porque a legislação é muito clara. Aquilo que for da farmácia de manipulação e que seja decorrente de aviamento, né, que foi encomendado, você tem a possibilidade de cobrar ISS. Aquilo que a farmácia de manipulação venda, mas que seja algo que ela disponibiliza sem que seja necessário uma receita, algo que é específico para Maria José ou para Fernanda e tal, isso aí é ICMS, porque passa a ter o tratamento de uma farmácia normal. Agora, a outra pergunta, eu acho que ela casa muito bem com isso. Na hora que você está comprando insumo, você é uma farmácia de manipulação e está comprando insumo. Esse insumo aqui vai ser para a tua parte que vai fazer medicamento manipulado ou para a tua parte que vai fazer medicamento de prateleira? Porque o tratamento passa a ser absolutamente diverso. Então, tem uma tributação aí que não tem quem resolva. A verdade é que o fisco estadual vai continuar indo atrás da parcela relacionada ao ICMS, naquilo que for de prateleira, o ISS vai continuar indo atrás da parte dele no que for aviamento, né, que for algo estilizado só para você. Mas realmente não é um tema fácil. Não é um tema fácil. Sérgio, um beijo, Sérgio. Se não aprovar o PLP e o 32 e o 33, a diferença de alíquota fica para o Estado? Opa, boa pergunta, Kleberson. Que pergunta maravilhosa. Kleberson, se nós não conseguirmos aprovar a lei complementar, né, as leis complementares, né, porque tem uma geral e a gente fez, como Simples Nacional, sempre nós temos problema aí, a gente resolveu colocar em textos distintos, né, por conta do lobby do Simples é muito forte.
Se nós não conseguirmos aprovar, hoje o texto da emenda constitucional é muito claro. Caberá ao estado de origem a alíquota interestadual. E ao destino não caberá nada enquanto você não aprovar a lei complementar. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter um determinado, vai ter pior do que antes da emenda constitucional 87. Nós teremos uma situação muito pior. Porque antes da emenda 87, você tinha o estado de origem ficando com tudo. São Paulo ficava com 18. Hoje, São Paulo ficará com 7 e só. Na verdade, o que o Supremo fez foi dar uma redução da tributação nessas vendas a consumidores finais não contribuintes do imposto, enquanto os estados não aprovarem a lei complementar. Outra coisa, Cleberson, você me inspirou a falar isso também. Fernanda, vamos imaginar o Congresso muito doido, CPI, não consegue avançar e etc e tal. Não conseguimos aprovar a lei complementar até 31 de dezembro de 2021. Está tudo perdido? Não. Não está perdido. A partir do momento que nós tenhamos a lei complementar, o que a gente pode acontecer é, 1º de janeiro não termos de FAO, mas vamos imaginar que um mês depois a lei complementar é aprovada. A partir do momento que a lei complementar é aprovada, a gente volta a cobrar. Tá claro? Então, não significa perder tudo. Só significa que se a gente quiser continuar cobrando em 1º de janeiro, a gente tem que aprovar a lei até 31 de dezembro. Tá claro? É isso. Ótima a tua pergunta. E sobre a súmula 334 do STJ, quando estas ações chegam no STF, o STF segue a súmula e está confirmando a não incidência do ICMS para os provedores de internet. Não sei dizer, vou procurar saber, viu, Dinâmica? Secretária professora é ótimo. E Dinâmica, eu vou avaliar, realmente eu não sei, a gente comunica, tá certo? Um incentivo à aquisição interestadual para consumidor final e é prejudicar o consumo local. Perfeito. Excelente observação, viu, Kátia? Porque o que é que vai acontecer? As empresas, tudo que a gente não queria, né, gente? O agigantamento, o fortalecimento de todo o comércio eletrônico do Sul e Sudeste, vai estar pagando uma carga menor. Quem for do Simples Nacional no Ceará não vai conseguir vender. Porque na operação interna não tem diferencial de alíquota, ele vai pagar a alíquota interna, ele vai ter que pagar 18. Como é que ele vai competir com um produto que está vindo de São Paulo com 7? Inferno brasileiro, né? Então, é o que nós teríamos se nós não conseguirmos ultimar essa lei complementar em 2021. Gente, eu espero que tenha sido claro para vocês. Se gostou, compartilhe. Faz parte da nossa dinâmica, realmente, esse diálogo franco, honesto. O aprimoramento dos nossos servidores para a gente é fundamental, absolutamente fundamental. São temas, né, que caros a nós, né? E assim, para mim, eu gosto de falar porque sou professora, sou muito atuante no Confaz e, enfim, até junto aos próprios tribunais, acompanhei de perto algumas ações dessa, intercedendo junto a ministros e tal, e eu acho que é dever nosso compartilhar o pouco que a gente sabe, dirimir dúvidas, porque é super importante que a gente tenha um ambiente rígido, transparente, claro, né? Diante de tanta confusão, de tanta complicação, muitas das vezes ler uma decisão dessa não é fácil, né? Para quem não é do ramo, sente uma dificuldade imensa. Para que gente que é do ramo sente uma dificuldade imensa, imagine para quem não é, tá? E aí, muito obrigada, agradecer à equipe, a Jo, Jonathan, Neto e Deise aqui por mais um apoio. Obrigada a todos. Um beijo, gente. Tudo de bom.